O Flávio é fraco, o Flávio não é inteligente, o Flávio tem gravíssimos déficits cognitivos. Foi um debate esvaziado pelas ausências de Romeu Zema, Lula e Flávio Bolsonaro. Renan Santos, do Missão, virou uma espécie de metralhadora giratória do evento realizado pela Band na noite deste domingo. Coube ao candidato do Missão as maiores críticas a Lula e a Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o Renan. O que nós estamos assistindo hoje é o seguinte: como é que pode o eleitor ser obrigado a votar? Ele está lá obrigado a votar, senão ele vai ser multado, vai ter penalidade. E, de repente, os dois candidatos, o Flávio e o Lula, que são os maiores em rejeição, têm a disfarçatez de realmente não respeitar a opinião pública, de virar as costas para a população, achando que já estão eleitos. Eu pretendo, tá certo, chegando ao governo, encaminhar ao Congresso Nacional uma lei para que todo candidato, da mesma maneira que ele registra o programa de governo dele, ele tenha que estar presente nos debates. O que você pensa em relação a essa proposta? Posso te falar, Caiado? Adorei a proposta. A gente não precisava nem esperar. Mas nós podemos pegar a bancada do meu partido, do seu, já protocolar isso no Congresso Nacional, porque o que a gente está assistindo agora nessas eleições é uma piada, é um absurdo. E o que eu preciso colocar, eu volto a repetir, tenho que vir aqui novamente nos púlpitos. Isso aqui é um jogo de cartas marcadas. O Lula quer que o Flávio Bolsonaro seja candidato. Ele quer. Porque o único candidato que o Lula é capaz de vencer é o Flávio. O Flávio é fraco, o Flávio não é inteligente, o Flávio tem gravíssimos déficits cognitivos. A última vez que o Flávio participou de um debate, ele teve problemas gástricos. Não quero atrapalhar a pessoa que está em casa, ele está jantando. Teve que ser levado embora, carregado. O Flávio é aquele cachorrinho que saiu machucado na ninhada. E olha que os irmãos dele são Carluxo, Jair e Renan. É difícil a situação ali. Então o Lula quer que o Flávio seja candidato. O Flávio é envolvido em todos os escândalos de corrupção possíveis. O Flávio vê um escândalo de corrupção e fala, quero, preciso. Bem, vocês viram aí, o Caiado pergunta para o Renan e o Renan vai e responde. Antes da gente começar a debater o debate de ontem, tem mais um trecho que a gente queria mostrar. O Augusto Cury e o Renan Santos também falaram sobre a entrevista que o Lula deu para a Record e que foi exibida no mesmo momento em que estava passando o debate. Vamos ver. Eu quero mostrar a minha indignação. Nesse exato momento, Lula da Silva está fazendo uma entrevista num canal de televisão. Isso é um desrespeito com a democracia. E para finalizar aqui, deixando a boa lembrança que foi colocada agora pelo Augusto Cury, vamos lembrar uma coisa aqui, meus queridos amigos. Nesse instante, de fato, o Lula está lá na Record. A Record é uma emissora que está se comportando como moleque, que está se entregando ao Lula agora, porque aparentemente está envolvida no escândalo de corrupção com alguns dos seus donos, no escândalo do Digimais. Ao invés de contribuir com a democracia, chamou aquele bêbado, safado, para ir lá ficar fazendo um monólogo. Eu quero saber se eles vão perguntar pro Lula se o filho dele, Lulinha, roubou ou não roubou o nosso dinheiro no INSS. Eu quero saber se a Record vai perguntar pro Lula se o governo dele é ou não é um lugar em que a turma do Banco Master se esconde e se escora. Porque o escândalo do Banco Master surgiu no governo dele. Record, pergunta as coisas. Senão vão começar a desconfiar de Record. Quer ou não querem me chamar para sabatinas? Vocês querem ajudar esse cara. Assim como ajudaram por muito tempo esse outro cagão aqui a ficar se escondendo por tanto tempo, tá? Vamos ter trabalho, vamos ter emprego no Brasil, mas não vamos ficar enganando as pessoas. E Rede Record, se comporte como um lugar amigo da democracia e não como puxa-saco de ladrão. Olha, o Lula não foi ao debate para evitar ser criticado pelos adversários e deu lá uma justificativa, disse que é como se os candidatos aí não fossem dignos de respeito. Aliás, o Lula já usou essa desculpa em outras eleições. E o Flávio explicou em um vídeo, né, tentou explicar num vídeo o motivo pelo qual ele faltou ao evento. Temos aí um vídeo para mostrar. Eu quero debater sim, mas eu quero debater com quem está destruindo o Brasil e piorando a sua vida. Eu quero debater com quem faz com que a caixa de bis com 20 unidades passe a ter 16, o papel higiênico com 40 metros passe a ter 36, faz até a dúzia de 12 ovos virarem 10. Eu quero debater com quem acabou com o poder de compra dos brasileiros, com quem está endividando as famílias, sufocando as empresas, empresários e microempreendedores. É com esse cara que eu quero debater, com quem está destruindo o Brasil e representa um projeto que já deu errado. E olha que interessante, enquanto a sua família está fazendo conta no supermercado, o que está acontecendo
Lá em cima, lá em Brasília, o filho do atual presidente, o Lulinha, é alvo de vários inquéritos para investigar tráfico de influência, corrupção e repasses para ele da lobista do careca do INSS. Os que vão debater hoje não são meus adversários. Eu respeito todos eles, mas eles definitivamente não são meus adversários. O meu adversário é quem está no poder e está destruindo o Brasil. E você sabe muito bem de quem que eu estou falando. O meu adversário é quem está no poder e faz muita força para acabar com a economia e com a segurança das famílias brasileiras. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também não foi ao debate e os participantes que foram não deram muita atenção para isso. O Zema, a gente informou aqui no Antagonista hoje que ele deixou de ir ao debate para se preparar para a sabatina da TV Globo no Jornal Nacional, que começa hoje, segunda-feira. O Zema é o primeiro dos presidenciáveis a ser sabatinado. Duda Teixeira e Wilson Lima vão falar um pouco aí sobre esse primeiro debate. Eu queria começar com o Duda. Coisa, né? Eu queria começar com o Duda, inclusive destacando um texto que o Duda publicou, uma análise que ele publicou hoje no site da revista Cruzoé, chamando atenção para o fato de a TV Record e o Lula terem exibido aí, ó, Lula na Record é pior que desprezo pela democracia. Quer dizer, para quem não estava aí prestando atenção no que aconteceu ontem, o Lula ele concedeu uma entrevista para a TV Record, que foi ao ar durante o debate da TV Bandeirantes. Duda, o que você achou disso? Bom, eu achei... É um absurdo, porque eu acho que os candidatos têm pleno direito de não querer ir a um debate, né? O Lula não quis ir, o Flávio não quis ir, o Zema provavelmente não quis ir por pressão de gente do Novo, né? Os candidatos do Novo acham que o Zema desgasta muito quando ele critica o Flávio, mas é um direito, né? Ninguém é obrigado a isso, sou contra qualquer lei obrigando candidato a ir em debate. Agora, o que o Lula fez é muito pior, porque o Lula, quando vai na Record, aliás, a Record vai até ele está usando o poder dele, a autoridade dele, para enfraquecer um ritual democrático necessário para a discussão de ideias e para a alternância de poder. E o Lula faz isso porque ele tem uma cabeça dominadora, hegemônica, e onde tem possibilidade de aparecer qualquer nome, seja na esquerda ou à direita, que possa substituí-lo, né? Ele vai lá e usa o poder dele que ele tem para esmagar isso, né? Na esquerda ele cooptou um monte de gente ou impediu que essas pessoas se candidatassem, e na direita faz isso agora. Também usou o poder dele lá, mandando dinheiro para acadêmicos de Niterói para fazer homenagem para ele, usa o poder dele na campanha agora, pagando pessoas na campanha. O Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo dele, foi exonerado do cargo, né? Mas o cara continua viajando no avião presidencial. É isso, é o jeito Lula de agir, dominador e problemático, né? Porque se ganhar mais 4 anos de poder, quem que vai segurar o Lula? Olha, eu estava também dando uma olhada aqui no histórico, né, dos debates presidenciais, né, também para escrever sobre esse assunto. E olha, é costume no Brasil, desde 89, né, desde a redemocratização, que o favorito nas pesquisas não participe dos debates, principalmente no primeiro turno. No segundo já é outra história, porque ele precisa travar ali alguns debates. Em 98, inclusive, não chegou a ter debate nenhum, quando o Fernando Henrique foi reeleito ainda em primeiro turno, por conta de uma legislação meio maluca lá, que obrigava todos os debatedores, ou todos os candidatos a serem convidados para o debate. Eram 12, e aí as televisões concluíram que era inviável que fazer um debate com 12 pessoas, e aí acabou que não teve debate. O Lula, ele já usou a desculpa que ele tem usado esse ano em outras eleições, 2006 principalmente, dizendo que não queria barraco, não queria bate-boca. Não se trata disso, né? Assim, aliás, o que eu estou escrevendo sobre o assunto é um pouco por aí. Eu entendo, né, que hoje os candidatos eles têm muito mais canais para se comunicar, isso é verdade. E os debates são, de fato, chatos, né? Eles costumam ser chatos. A maior parte dos debates são chatos, a não ser quando tem um xingamento ou outro, ou no caso da última eleição municipal, uma cadeirada, que aí isso aí mobilizou o país inteiro, todo mundo queria ver o que tinha acontecido, porque foi uma agressão. Mas, como o Duda falou, e eu concordo, é um tipo de um ritual da eleição,
que ainda existe. Pode ser que em algum momento o Brasil, a gente ache que não precisa mais e pronto, e tudo bem. Agora, quem não aparece no debate, esse é o meu ponto, ele deve ser criticado e ele deve sofrer na urna por causa disso. Porque e eu digo isso porque tem gente normalizando por aí, tem gente tentando normalizar. Tem gente dizendo que quem ganhou o debate foram o Lula e Flávio, porque não foram ao debate. Isso não pode ser dito, né? Isso não deve ser dito, né? Eles têm que, pelo menos, comparecer para prestar contas. E se não quiserem, que pelo menos façam isso de forma constrangida. E não como o Lula fez, e o Duda destacou bem, que é tentar não só não aparecer, né? Não se submeter ali ao escrutínio, mas competir com isso, evitar que as pessoas assistam a ele, dando uma opção que seria assistir a entrevista do Lula. Wilson, o que você achou desse debate aí e de tudo que está em volta dele? Tem muita coisa para a gente analisar. Eu acho que a gente precisa colocar essa história bem em camadas, tá? Eu vou começar pelo debate em si, porque o que acontece? Com todo respeito aos debates presidenciais desde 89, principalmente da Band, que é o mais tradicional de todos, eu cresci vendo o debate da Band. Sempre quando a gente pensa em debate da Band, eu lembro daquela discussão clássica entre Leonel Brizola e Paulo Maluf, seu malufista, que é maravilhosa, outros tempos. Mas o que acontece? Com as redes sociais, de fato, os debates eles perderam um pouco essa importância. E a gente também tem que, vamos falar a verdade, Rodolfo e Duda, e amigo do antagonista, o debate é um pouco entretenimento. Tem a questão da proposta, tem a questão da democracia, mas tem um quê de entretenimento. Então, o candidato ali tem que entender um pouco isso. O Renan Santos ele entendeu essa questão do entretenimento, embora, na minha opinião, ele tenha passado do ponto em vários momentos do debate. É uma linha muito tênue entre você entreter o eleitor e você dar credibilidade para o eleitor. Tem uma diferença aí. Então, eu acho que essa linha ela é muito difícil de você conseguir estabelecer em um programa ao vivo. Você tem 1h30 ali de programa em que tudo pode acontecer. É um programa que é 1h30 do imponderável, porque você não sabe a pergunta do adversário, você não sabe a reação do adversário. Então, assim, realmente o candidato ele fica numa situação bem ali sem saber, né, sem ter controle nenhum daquela situação. Então, tanto para Lula quanto para Flávio, entre outros candidatos que não participam desse debate, faz muito mais sentido você evitar esse imponderável e dar uma entrevista ou fazer uma propaganda ou fazer qualquer coisa que esteja dentro do teu controle, tá? Então, o debate em si, eu acho que é um formato que eu particularmente gosto, mas os candidatos estão percebendo que a relação custo-benefício do debate tem diminuído a cada ano, principalmente no que se refere às redes sociais. E no caso do debate da Band, eu quero trazer um dado aqui, Duda e Rodolfo, que assim, ele deu, em média, 2,5 pontos no Ibope, no antigo Ibope, né? Depois eu vou até perguntar para o nosso colega do TV Pop, o Gabriel, para entender mais ou menos o que isso representa. Então ele deu 2 pontos, 2,5 pontos. A entrevista do Lula deu 4. O programa Silvio Santos deu 7. Fantástico deu 16. Então assim, aí eu pergunto para vocês, meus amigos, Rodolfo e Duda, o candidato, quando ele olha esses números e pensa, caramba, eu vou para um programa para dar 2 pontos, eu vou conseguir converter, e eu imagino que o cara que se predispõe a ver um debate num domingo à noite, normalmente é o político, a pessoa politicamente ativa. Você vai ter um nicho ali, porque não tem esse dado, mas eu acredito que o nicho das pessoas que são ali do centrão, que não estão ligadas em eleição, nesse caso específico, ele vai ficar, vou perder meu domingo à noite, o cara está descansando. Domingo à noite, que no Brasil, dos últimos anos, com a desvalorização do real, virou o momento em que você está lá preparando marmita. Né? Você faz lá tua saladinha, coloca lá teus legumes no forno, faz o teu arroz e feijão para a marmita da semana. Então, o domingo à noite do brasileiro virou o momento da marmita da semana. E aí, para o camarada que é trabalhador, eu fico imaginando, eu vou deixar de fazer minha marmita da semana, deixar de economizar meu dinheirinho para ver 3, 4, 5 criaturas falarem abobrinha na televisão? Então, assim, às vezes eu também fico pensando um pouco sobre essa questão do debate. Não estou dizendo que o debate seja ruim, o debate tem que existir, os candidatos têm que prestar conta. Eu acho que é uma covardia dos candidatos não irem dar a cara a tapa, porque se você não tem coragem,
se você não tem, sabe, predisposição, eu ia falar outra coisa, mas o horário não me permite, mas se você não tem predisposição para você dar cara a tapa num programa de televisão, fica muito difícil você, literalmente, você pedir o voto para aquele eleitor. Só que, de novo, né, como as pessoas não são tão interessadas, no final das contas, o que o candidato pensa? Eu não vou me sujeitar a esse tipo de situação, sendo que eu não sei se eu vou perder todo o voto. Eu acho que o eleitor poderia dar uma resposta na urna. O problema, de novo, né? Como o eleitor não tá tão interessado num evento como esse, fica difícil para esse eleitor dar uma resposta na urna. Então, por isso que candidatos como o Flávio e o Lula resolvem adotar esse tipo de postura de não aparecer. E sobre o Zema, Duda, eu conversei com a campanha do Zema hoje pela manhã, e aí o que eles me explicaram? Wilson, eles pegam justamente esse raciocínio. Wilson, eu vou falar ali para uma audiência, só para a gente ter uma ideia da situação da audiência da Band. Por exemplo, essa audiência do debate era, por exemplo, a audiência de corrida de Fórmula 1 da madrugada. 2 pontos, 2,5 pontos. Corrida de Fórmula 1 na Band, que tem muito menos audiência do que na Globo, dava 5, 6 pontos. Entendeu? Então, assim, é uma audiência de TV a cabo isso. Que você fala para um nicho muito específico. Então, o que os caras pensaram? Olha, não vou para o debate da Band, eu vou descansar, vou ficar quietinho, vou me preparar para o debate para a sabatina da Globo, porque é Jornal Nacional, 25 pontos e tal, conversando com todo mundo, conversando com o público que de fato que o Zema pretende conversar. E aí, como a própria Band mudou o debate, era para ter acontecido na semana passada e não ontem, para tentar atrair o Lula, o Zema falou, pô, se a própria Band mudou, eu vou me preparar para essa sabatina da Globo. Ou seja, foi a verdade é que assim, foram vários passos que fizeram com que o debate, infelizmente, tenha ficado esvaziado, mas já deu para a gente ter ali algumas tônicas. E só para entregar para vocês, porque eu acho que eu estou falando muito. Já ficou claro algumas coisas. Primeiro, Renan vai ser a metralhadora giratória, vai falar tudo que o eleitor quer ouvir. Só que eu não sei se isso vai funcionar na urna. O Ronaldo Caiado, lento, a ponto do próprio Kassab dormir durante o debate, e o professor Augusto Cury com o seu estilo professoral, que eu também não sei se funciona, porque ele fala de um jeito muito complexo, mas o eleitor às vezes não entende o que o professor Augusto Cury fala. Então, para mim, o resumo do debate foi esse. É o escritor, né? Bom, Wilson, eu entendo a desculpa que o Novo deu para a ausência do Zema, falando precisa se preparar para a sabatina do Jornal Nacional. Eu não dou a menor trela para isso daí, tá? Porque eu acho que o preparo que ele precisa ter para a sabatina do Jornal Nacional é mais ou menos o preparo que ele teria para o debate. Esses caras estão em campanha já há muito tempo, falando basicamente as mesmas coisas, tá? Não tem nada excepcional para ele se preparar. O que eu acho, e aí é uma desconfiança minha, o Zema, ele tem capacidade e entendo que ele teria até vontade de participar do debate, tá? Porque ele vai e critica, né? Quando Flávio apareceu no escândalo do Banco Master, ele foi lá e criticou. Esse cara tá peitando o Gilmar Mendes do STF com aquela história dos intocáveis nas redes sociais. Então eu acho que o Zema iria no debate. Eu acho que ele não foi por pressão desses candidatos do Novo, principalmente no Sudeste e no Sul, que acham que ele indo no debate, ele fatalmente acabaria criticando o Flávio Bolsonaro, e isso está pegando mal, né? Tá diminuindo a chance eleitoral de nomes do Novo. E aí, imagino eu, que teve uma pressão interna, e aí o Zema falou, quer saber? Então eu vou pular fora dessa para ajudar vocês, né? O Novo é um partido que ainda está meio dividido nessa questão de se é contra ou se é a favor do Flávio, e no final que acabou pesando são esses candidatos que são próximos do bolsonarismo e não querem ter atrito. E a imagem que vai ficar desse debate é o Renan Santos segurando 2 fraldas geriátricas, né, grandes, com o nome do Lula e do Flávio Bolsonaro. Inclusive, é isso que deu o título do programa. Quem está no YouTube já viu, mas é o debate presidencial fraudado, mas é fraudado com L, tá? De fralda, que vai ser o símbolo que vai ficar aí, porque, como eu já tinha dito, costuma ocorrer de nos debates presidenciais o favorito nas pesquisas não aparecer. Mas nesse caso, desse primeiro debate dessa eleição, o segundo favorito nas pesquisas também não apareceu,
E um terceiro candidato que teria motivos para aparecer também não foi. Então, esse debate, de fato, ele se destaca no universo aí dos debates presidenciais desde a redemocratização.